Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora a correção do simulado de nível médio referente a esse texto. Vocês já podem fazer o download desse simulado em PDF, ok? Nós iniciamos também a postagem dos áudios dessas correções. Então vocês já podem perceber que nos primeiros textos que estão na plataforma, nós já disponibilizamos os áudios, né? Então, por exemplo, em uma correção de um simulado de nível fácil, que a gente divide em três partes, né, de videoaulas, vocês vão perceber que em cada videoaula, lá em cima, consta o arquivo, né, o link, para você clicar e baixar o áudio referente à correção, tá ok? Então, nas videoaulas de correção dos simulados, nós também vamos disponibilizar os áudios, né, para que vocês possam fazer o download aí. Os áudios estão em MP3, tá bom? Então, acima de cada videoaula como essa, vocês podem ver aí, como no exemplo que vocês podem ver aí embaixo, né? Vocês podem clicar no link e baixar o arquivo no computador de vocês, no celular, ok? E também podem baixar o PDF da correção deste simulado, ok? Então, vamos aqui a correção desse simulado, como nós estamos fazendo, né? A gente está dividindo em 3 partes a correção de cada simulado de nível fácil, médio e difícil, ok? Os simulados de nível médio, de nível fácil, vocês devem ter percebido que abordam mais a superficialidade do texto, né? São questões mais que abordam mais a questão literal do texto, né? Enfim, a gente costuma dizer que os simulados de nível fácil são mais decorebas, digamos assim, né? Enquanto que os de nível médio e difícil já há um grau de complexidade bem maior, tá bom? O objetivo aqui é trazer questões bem elaboradas, questões que trazem também um grau de complexidade elevado, né? Porque o objetivo é fazer com que você, chegando no exame, você veja aquelas questões como sendo fáceis, né? Até porque, dependendo de onde você vai fazer, né, esse exame, a concorrência é muito grande e de 50 questões você deve acertar 42 ou 44, 45 questões, né, para ter chance de ser aprovado. E para você acertar 45 questões, você deve considerar a prova fácil, né? Então, só chega a este patamar de acertar muitas questões aqueles que consideram as questões fáceis, tá bom? E o objetivo é exatamente esse, é trazer questões desde dos níveis mais fáceis, né, até os níveis mais complexos e, obviamente, fazer as correções, tirar as dúvidas de vocês. Essas correções são de fundamental importância para você que está estudando para esta seleção, tá bom? Apenas fazer a leitura dos textos, né, isso não garante que você fará uma boa prova. A gente deve também exercitar nas questões, né, como essas questões estão cobrando esses conteúdos. Então, uma coisa é você estudar o conteúdo, outra coisa é você ver, né, como esses conteúdos são cobrados nas questões. A mesma coisa de você estudar para um concurso público, e no concurso público, por exemplo, cai a língua portuguesa, e você fica apenas estudando gramática sem fazer nenhum tipo de exercício, né? Então, concurso público, seleções como essa do Profept, né, é de fundamental importância a resolução de exercícios. Resolva muitos exercícios, tá bom? E a partir de abril, a gente vai postar uma nova rodada de simulados, né? O objetivo aqui é a gente passar fácil das 500 questões disponíveis no curso, tá bom? Todas elas corrigidas em videoaulas, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui ao que interessa, né? O simulado de nível médio, vocês já podem baixar e acompanhar aí com o material impresso, tá bom? Primeira questão. Como ser situado, o indivíduo é também refém do senso comum, da pseudoconcreticidade, porque em uma situação histórica que determine uma formação humana deformada, o indivíduo só poderá se apropriar de uma realidade deformada, jamais chegando à essência da realidade. Por isso,
A ciência deve ser considerada como ferramenta humana essencial para desvendar a essência da realidade. Vocês devem ter percebido que neste texto, que faz parte da bibliografia, né, é feita uma referência a Dermeval Saviani. Dermeval Saviani, em suas obras, também trabalha com esse conceito de pseudoconcreticidade, né? E o que seria essa pseudoconcreticidade? Utilizando isso aqui da própria etimologia da palavra, se a gente considerar pseudo, né, uma falsa ideia, né, concreticidade como se fosse o falso concreto, uma ideia que se refere a algo que é falso, não um concreto falso. Se eu digo que tem um concreto falso, estou dizendo também que existe um concreto verdadeiro, né? Então, a vivência nesse senso comum, né, sem conhecer a realidade, né, de uma forma mediada por um campo científico, essa forma de viver a realidade, essa forma de ter contato com a realidade, acaba fazendo com que a gente não chegue até a essência dessa realidade, que a gente não chegue até as múltiplas determinações dessa realidade. Afinal de contas, o que há por trás, o que está por trás de tudo isso, né? O que compõe tudo isso, quais são as estruturas fundamentais dessa realidade. E quando a gente vive apenas no senso comum, a gente acaba vendo aquilo no nível superficial, sem chegar de fato às estruturas, né, que compõem essa realidade, ok? E esse contato de forma imediata com a realidade, ou seja, esse contato sem utilizar nada na mediação, ou seja, contato direto, né, sem haver mediação, ele acaba levando a esta pseudoconcreticidade, porque a gente acaba se baseando única e exclusivamente, né, nos sentidos, na visão, por exemplo, no tato, né, sendo que quando a gente olha para essa realidade, né, olha para uma determinada estrutura social, mas esse olhar, ele não vai diretamente nessa realidade, ele é mediado por um campo científico. É aí que vem a importância da ciência. A ciência, ela vai mediar esse meu contato com a realidade. E é justamente esta mediação que vai me proporcionar uma profundidade maior no tocante ao conhecimento das estruturas que fundamentam essa realidade, ok? Então, essa é a principal diferença do contato imediato para o contato mediato. O contato imediato é aquele que se dá sem mediação, sem a ciência estar mediando este meu contato com a realidade. Já no contato mediado, a gente vai ter o campo científico, né, auxiliando justamente na ida até as estruturas que fundamentam esta realidade. E o materialismo histórico dialético, ele vai propor justamente isso, esse contato mediado com a realidade e não o contato imediato. O contato imediato, ele proporciona um conhecimento superficial, um conhecimento das aparências, né? Uma vez que não há por trás desse contato um campo científico, né, que vai proporcionar esse aprofundamento maior neste tipo de conhecimento. Então, o contato imediato, ele é superficial, ele não chega à essência das coisas, né? Ele dá uma aparência de você estar conhecendo a essência das coisas, mas na verdade não está. Daí que vem a ideia da pseudoconcreticidade, ou seja, um conhecimento falso do concreto. O materialismo histórico dialético, ele busca justamente o conhecimento desse concreto. Esse concreto é a essência do fenômeno, tá ok? Então, você chegar até a essência é chegar justamente até o concreto. A pseudoconcreticidade traz uma ideia de uma falsa compreensão dessa essência, tá bom? E Saviani traz isso, obviamente, se utilizando bastante do que nós temos no materialismo histórico dialético, tá bom? Então vamos lá. Considerando a citação acima, pode-se afirmar que, opção A, Saviani defende que o fenômeno, ao mesmo tempo em que manifesta a essência, esconde-a, exatamente esta opção, né? O fenômeno, a gente se depara com fenômenos, né? E quando a gente vai estudar determinado fenômeno, a gente deve estudar, se for seguir o materialismo histórico dialético, a gente deve estudar mediado por um campo científico.
tá ok? E se não houver essa mediação, este fenômeno que chega até nós, né, ele chega até nós mostrando, obviamente, uma realidade, né, mas ele não mostra a essência, ok? A gente só chega à essência por meio de uma análise profunda, tá bom? Então, ao mesmo tempo que esse fenômeno chega até mim, ele se mostra para mim, né? Mas ao mesmo tempo ele também esconde a própria essência, ele esconde as suas estruturas, ok? Então, ao mesmo tempo que o fenômeno se mostra para mim, ele esconde a sua essência, ele esconde as suas estruturas mais fundamentais. E o objetivo do materialismo histórico-dialético é justamente chegar a essas bases fundamentais, ok? Então essa opção A está correta. Opção B, a ação de captar a verdadeira concreticidade não pode ser confundida com a captação de sua essência. Está falso. A verdadeira concreticidade diz respeito exatamente à essência do fenômeno, tá bom? Opção C, a ciência é de fundamental importância, beleza, né? Para se chegar à pseudoconcreticidade. Não, na verdade, a ciência é de fundamental importância para se chegar à concreticidade, à essência das coisas. Obviamente, a ciência vai mostrar que aquilo é um pseudo concreto, né? Um conhecimento falso da realidade. A ciência, de fato, ela pode indicar isso, indicar que essa sua visão da realidade é falsa. Mas o que torna de fato essa opção falsa é eliminando assim a compreensão da essência das coisas, né? Então a ciência não vai eliminar a compreensão da essência das coisas, ela vai justamente proporcionar a compreensão da essência das coisas. Então, ao se estudar um fenômeno, você se utiliza de um referencial teórico para que você possa chegar às profundezas, né? Às múltiplas determinações deste fenômeno. Por isso que o contato do pesquisador com o fenômeno é um contato mediado pela ciência, tá bom? Na opção D, a essência dos fenômenos aparece ao homem de forma imediata. Falso, né, pessoal? O que é concreto, o que é essencial, ele aparece de forma mediada. O homem, né, ele não se depara com a concreticidade, com a essência das coisas. Até porque, se isso fosse verdade, se ao se deparar com o fenômeno nós já víssemos, né, a essência das coisas, a pesquisa deixaria de ser importante, né? Não precisaria haver nenhum tipo de pesquisa, uma vez que o simples olhar já faz com que a gente conheça a essência das coisas. Então não precisaria nem de pesquisa, né? Então a essência dos fenômenos não nos aparece de forma imediata, aparece de forma mediada, tá bom? Sendo descartada a disciplinaridade para a compreensão da realidade. Está falso também porque a disciplinaridade ela não é descartada, ok? A disciplinaridade ela é muito importante, ela diz respeito a um aprofundamento científico. Quando a gente aborda a ideia da interdisciplinaridade, né, o diálogo entre as disciplinas, isso de forma alguma quer dizer que a defesa do fim da disciplinaridade, do fim das disciplinas. Não, até porque o próprio materialismo histórico-dialético traz essa ideia de que é de fundamental importância haver um conhecimento profundo sobre os fenômenos, sobre um determinado objeto de estudos. E para que isso ocorra, né, é muito importante que as disciplinas tenham muito bem delimitadas, muito bem determinadas os seus objetos de estudos, a sua metodologia, tá ok? Obviamente, o que não pode acontecer é elas se limitarem a isso e, uma vez visto que o objeto de estudos é tão complexo que elas devem interagir com outras disciplinas, aí sim nós temos uma perspectiva interdisciplinar. Mas defender a interdisciplinaridade de forma alguma é defender o fim das disciplinas. Não, as disciplinas são muito importantes, trazem essa ideia do aprofundamento, né? Então isso não condiz com o que é defendido no texto, tá bom? Então a opção correta da primeira questão é a opção A.